Boa noite, quero saudar você com a graça e a paz do Senhor, amém? Bom nós estarmos aqui adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor, esse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu estou hoje especialmente feliz, porque eu olhei daqui no segundo banco, na segunda fileira, o Jay, tão bem vestido com essa camisa do Flamengo, eu acho inclusive que deveria se tornar uniforme. Eu acho que a igreja ficaria muito mais bonita se cada irmão considerasse isso. Se o irmão tiver dificuldade em considerar nisso, a gente pode orar por você no final do culto e o Senhor vai fazer uma obra na sua vida. Quero convidar você, já teve aqui, você viu que o inimigo já começou a perturbar aqui para que não houvesse paz na vida da igreja. Mas abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 22. Eu tenho um verdadeiro fascínio por esse capítulo de Mateus, de Mateus 14, a partir do verso 22. Para ser sincero, esse é o texto em que mais vezes eu já preguei. Eu já preguei tanto esse texto, mas tanto esse texto. Acho que todos os lugares por onde eu passei, inclusive aqui, eu já preguei sobre esse texto. Eu já preguei tanto nesse texto, que uma vez eu fui para a igreja do meu sogro, lá em Recife. E aí cheguei, tinha que pregar no culto da manhã, 9 horas, saí de Maceió, 5 e pouca da manhã, e fomos para Recife, chegamos na igreja, as duas meninas, as meninas começaram a se ajeitar no banco, e aí o culto foi se desenrolando, e as meninas começaram a dormir, e lá pelo meio do culto chegou a hora de eu pregar. E aí meu sogro falou, vamos agora ouvir a mensagem com o pastor Tércio. E aí a minha mais nova, que é muito interessante, cutucou a mais velha e falou, acorda que o papai vai pregar. E aí quando eu falei, Mateus 14, 22, ela falou, pode dormir que a gente já ouviu. Pode dormir que essa a gente já conhece, fique tranquila. Mas sempre que eu olho para esse texto, algumas coisas me chamam a atenção. A verdade é que eu e você, enquanto pastor, Kleber falava sobre e nos desafiava a orar pelas famílias enlutadas aqui à nossa volta. A verdade é que à nossa volta existem inúmeras circunstâncias que nos cercam, sobre as quais eu e você não temos controle algum. Existem inúmeras realidades que vêm ao nosso encontro que, por mais que nós nos preocupemos, por mais que nós nos sintamos sugados por essas circunstâncias, não há em nós poder algum para mudar, para controlar, para fazer com que as coisas caminhem numa outra direção. E o que a palavra de Deus pode nos ensinar, ou o que podemos aprender com Deus diante daquelas situações às quais eu e você não temos controle algum? Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa absurdamente controladora. Eu descobri que parte do meu problema de andar de avião é a dificuldade em me sentir nas mãos de uma outra pessoa. Quando o piloto acende aquele sinal e fala, nós estamos entrando numa área de turbulência, você não tem outra coisa a fazer, a não ser apertar o cinto, se tiver uma pessoa do seu lado, apertar a mão dessa pessoa, se não tiver, segura na mão de Deus e vai, mas seja lá o que você fizer, está fora do seu controle. E a vida, ela é cheia de situações que são simplesmente surpreendentes, que fogem à nossa capacidade, situações que humilham a nossa suficiência. E como eu e você podemos viver e vencer? E o que a palavra de Deus pode nos ensinar em momentos como esses? A Bíblia diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22... Assim diz a Bíblia, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar.
Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, e que ela possa encontrar um bom lugar na nossa vida, no nosso coração, em nome de Jesus, amém. A história é bastante conhecida. Nós vamos encontrar aqui os discípulos de Jesus enfrentando uma tempestade que trazia à mente e o coração deles alguns questionamentos. Talvez eles estivessem se questionando sobre a razão da tempestade, uma vez que eles entraram no barco obedecendo a Jesus. O primeiro verso que lemos, verso 22, diz que Jesus os compeliu. A ideia é como que se Jesus tivesse obrigado os discípulos a entrarem no barco. E agora eles talvez estivessem se perguntando: mas como pode? A gente obedece a Cristo e ainda assim enfrenta uma tempestade. Talvez a segunda crise que eles estivessem enfrentando, talvez fosse a crise do tempo. Eu não sei quanto a você, mas a minha dor geralmente demora muito mais a passar do que a dor de todas as pessoas que eu conheço. O meu 1 minuto de dor é muito mais longo que os seus 10 minutos de sofrimento. Aqueles discípulos, a Bíblia vai nos dizer que eles passam praticamente a noite inteira no mar lutando contra um temporal. Jesus só aparece na 4ª vigília da noite. A noite era dividida em 4 vigílias: 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e de 3 às 6 da manhã. E Jesus aparece justamente quase que aos 45 do segundo tempo. Talvez fosse aquele um tempo onde os discípulos estivessem se perguntando e questionando até mesmo todo o seu conhecimento sobre navegação. Homens do mar, homens que sabiam tanto sobre aquele mar da Galileia e agora se encontravam aprisionados dentro daquele mar. Mas é nesse momento de perguntas e de crises e de ventos contrários que nós descobrimos algumas verdades sobre esse texto que quero nessa noite deixar com você. E a primeira verdade que me chama a atenção neste texto é que ventos contrários e situações surpreendentes da vida, não poucas vezes, elas nos livram de nós mesmos. Deixa eu explicar para você melhor. Se você voltar lá no Evangelho de João, no capítulo 6, você vai perceber que esse momento da vida dos discípulos e de Jesus foi logo depois da multiplicação dos pães e peixes. Jesus, seguido por uma multidão faminta, e ele então pega 5 pães, 2 peixinhos, multiplica, alimenta uma grande multidão. E quando a multidão é alimentada, diz o Evangelho de João, no capítulo 6, no verso de número 15, que a multidão começou a aclamar Jesus rei, dizendo assim: esse é o cara. E eu, conhecendo um pouco do comportamento dos discípulos de Jesus, eu fico imaginando que enquanto eles ouviam a multidão dizendo: esse é o nosso rei, eles entre si já estavam loteando os gabinetes. Um dizia: eu vou ser o ministro da saúde, educação é comigo. Segurança, Pedro dizendo: segurança eu cuido. Talvez eles já estivessem começando a brilharem os olhos com a possibilidade de serem o braço direito e o braço esquerdo de alguém que assumiria uma posição política. E aí sabe o que Jesus faz? Pega aquela turma antes que ela ficasse embevecida, embriagada com sucesso, coloca dentro do barco e os manda para o meio do mar. Às vezes,
nós estamos mais seguros no meio do mar enfrentando uma tempestade do que em terra seca ouvindo conversa fiada. Às vezes. Jesus sabia que aquela turma, para se perder, era assim. Aqueles discípulos de Jesus, ainda bem que nós viemos para melhorar um pouco o nível do negócio, porque aquela primeira turma não era fácil, não. Aqueles camaradas, de vez em quando a gente vai encontrá-los discutindo para saber quem era o maior, quem era o mais importante, quem devia estar em primeiro lugar. Você conhece a história daqueles que chegaram a usar o tráfico de influência da mãe que se aproxima de Jesus e fala assim: Senhor, olha, no teu reino, arruma uma vaguinha para os meus meninos. Quando o senhor estiver lá, na boa, quando esse momento passar, eu sei que a coisa vai passar, então coloca um filho meu à direita e outro à sua esquerda. E os outros 10, a Bíblia diz que se indignaram com o pedido daquela mulher. E eles só se indignaram porque queriam a mesma coisa. Eles acharam injusto aquele pedido, porque na verdade, eles é que queriam estar lá. Quantas vezes as situações surpreendentes têm nos livrado de nós mesmos? A Bíblia vai dizer, no texto de Eclesiastes, que é melhor você ir na casa do funeral do que na casa da festa. Festa é um negócio que a gente perde o foco. Eu não sei quantas vezes você já foi numa festa que você chegou, olhou do outro lado uma pessoa e falou assim: eita, tem que ir lá falar com fulano. Mas aí você foi se distraindo. Um sorriso para cá, uma foto aqui, faz um selfie, aí passa uma comida, aí você fala: nossa, crente é engraçado, né? Que crente realmente come muito, e tudo que crente come diz que está uma benção. Esse salgadinho está uma benção, Coca-Cola é uma benção. Aí você foi comendo, e daqui a pouco você chega no carro, e aí o esposo fala assim: e aí, você falou com fulana? Você fala assim: nem falei, distraí, perdi o foco, perdi a atenção. Mas velório não tem isso. Velório não tem isso. Todo mundo ali está focado, olhando para o mesmo lugar, sentindo a mesma coisa, com a mesma emoção. Você não sai sem falar do velório com quem você tinha que falar. Quantos de nós, às vezes, irmãos, estamos aí perdidos, literalmente perdidos, com os holofotes e aplausos da vida. E às vezes o Senhor, para nos preservar e nunca para nos castigar. Eu cresci ouvindo um negócio que eu achava interessante, já falei muito. Aquela famosa expressão: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Você já ouviu isso? Eu tinha um líder de embaixador do rei lá no Rio de Janeiro, que ele amava falar isso. Ele falava tanto que eu achava que era versículo da Bíblia. Ele dizia: vai jogar bola no domingo, sobe numa bola, erra a cabeçada, cai, bate de cabeça, morre. O que a gente vai falar no enterro? Se não morrer, fica tetraplégico. Fazer o quê? Aí vai voltar chorando, porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. E eu durante muito tempo repeti isso, até um dia que eu entendi que mesmo quando eu venho pela dor, é uma expressão de amor de Deus. Mesmo quando Deus permite que eu me reaproxime dele, marcado, ferido, mesmo quando Deus permite que o vento contrário me livre de mim mesmo, nunca é pela dor, sempre foi e sempre será por amor. Louvado seja Deus por isso. Quando eu olho para esse texto, eu descubro que nas situações incontroláveis da vida, é dever nosso continuarmos na mesma direção. O texto vai dizer assim, verso 24: o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E aí, quando eu leio esse texto, eu fico pensando assim: meu Deus, eles estavam lá sofrendo, remando contra o vento, sofrendo porque o vento soprava para lá e eles iam para cá. Eu sempre falei assim: mas por que eles estavam sofrendo? Era simples.
Era só mudar a vela. Era só ir na direção do vento. E às vezes eu me pergunto assim, mas por que eles não foram na direção do vento? E a resposta é mais simples ainda, porque a orientação de Jesus era para eles irem para lá e não para eles ficarem aqui. Existem momentos em que nós, pelo fato do vento ser contrário, comprometemos a direção da vela que o Senhor Jesus estabeleceu para a nossa embarcação. Já que o vento está contrário, eu acho que eu não vou navegar para aquela direção não. O Senhor falou que era para lá, mas se eu colocar na direção do vento, vai ficar mais fácil. Não são poucas, ou não são poucos os ventos contrários que vêm ao nosso encontro para que a gente perca o foco. Alguns anos atrás, você pode não acreditar, mas eu fui participar de uma corrida de rua. Sim. Tem, inclusive, na internet, você pode procurar. Se você procurar lá no YouTube, porque eu sou um atleta, pastor. Se você procurar no YouTube, Pastor Tércio Eco Run, S-E-O Run. Sim. Christian veio hoje à noite. Mas aí, eu fui participar da corrida. E para mim foi um desafio estar na corrida. Né? Eu me inscrevi. A dificuldade de participar da corrida já começa na hora de pegar o kit. Você se inscreve, aí vai buscar o kit na loja. Aí são aqueles caras tudo, né? Aquela menina tudo magrelosa, tudo apertado, os caras tudo bombado, o pessoal tudo esticado. E aí, chegou lá, gordinho. E aí a menina que me atendeu já começou no preconceito. Que ela falou assim: veio pegar o kit de quem? Tem gente que dá uma sorte de eu ser nascido de novo. Porque eu penso, mas não falo. Vem aqui, ó. Aí eu falo: Jesus. Aí eu falei: o meu mesmo. Ah, o senhor vai correr? Eu falei: vou. Peguei o kit. Cheguei lá na corrida, aquela coisa toda, aí mais de 2.000 pessoas para correr, e aí, né, os pelotões, Pantera, não sei o quê, e o pessoal quer café com leite lá atrás, aquele pessoal que não é de nada, e eu lá atrás na minha, começa a corrida, e 2 amigos comigo. Quando começou a corrida, tinha um gordinho na minha frente, gordinho malandro. A corrida começa. Aí o gordinho sentiu, na verdade fingiu uma dor na perna. Aí deu uma puxadinha na perna assim. Aí foi andando para o lado e eu só mirando ele. Aí ele foi como se fosse sair, deu meia volta e pegou a pista de volta. Aí eu virei para um amigo que estava correndo comigo e falei assim: ai, que gordinho safado. Ele falou: Tércio, foco. Continuei a correr, esquece o gordinho. Continuo correndo, e aí daqui a pouco, enquanto eu estou correndo, tem uma senhora sentada na beira da rua, senhora enorme de gorda, muito mais gorda que eu. Ela vira e fala assim: aê, gordinho! Tem coisa que só acontece comigo. Aê, gordinho, tá correndo, né? E eu olhei, eu ia responder: meu amigo, fica quieto, esquece. Ela falou: corre mesmo, lá na frente tem um prato de macaxeira te esperando. E eu com vontade de voltar e falar um negócio para aquela mulher. E meu amigo dizia: Tércio, foco. Corria com um rapaz da igreja que é militar, paraquedista. E a gente no final, mas muito no final da prova. E os colegas dele do quartel iam passando dizendo assim: rapaz, cadê você, hein? O que aconteceu? Está de pneu furado, pneu arriado, você é fraco, hein? E aí eu tinha vontade de dizer assim: não, ele está aqui atrás para me ajudar. E o amigo me olhava para mim e dizia assim: Tércio, foco. Eu sei que depois de alguns minutos eu cumpri os 5 quilômetros. Cheguei entre os 200. Os últimos 200.
Mas sabe o que eu aprendi naquela corrida? Que não são poucas as vezes que o vento está soprando contrário. E às vezes a gente está gastando tempo e perdendo o nosso tempo com distrações. Mantenha o foco. Gosto da experiência de Davi quando ele vai se apresentar para lutar contra o gigante. E desde o momento que Davi se apresenta para lutar contra o gigante, em todo o tempo ele foi desprezado. Ele é desprezado primeiramente pelo seu irmão, quando ele se apresenta e diz assim: o que você veio fazer aqui? Depois ele é desprezado por Saul, quando Saul diz: olha, não dá para você enfrentar esse gigante. Por último, ele é desprezado pelo próprio gigante, que olha para ele e diz assim: você acha que eu sou um cachorro para você vir lutar comigo com pau e pedra? O tempo todo, pancada. E Davi mantendo foco. Ele sabia porque ele estava naquele campo de batalha, ele sabia porque ele havia se apresentado naquele vale, ele sabia que estava ali porque cria num Deus que mesmo no meio daquela tempestade, no meio daquele desafio, no meio de tamanha oposição, poderia lhe dar vitória como de fato o deu. Aqueles homens poderiam ter escolhido ajustar o sentido da vela. Mas eles continuaram navegando mesmo com o vento contrário, porque essa foi a ordem que eles receberam do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você a navegar na direção que o Senhor Jesus tem ordenado a você, mesmo quando o vento sopra contrário. Não comprometa o seu nível de obediência ao Senhor por conta das circunstâncias à sua volta. Não mude a direção da vela do seu barco simplesmente porque o vento está soprando contrário e talvez o mais fácil, o mais óbvio, o mais lógico fosse parar, reajustar a vela e ir na direção que está todo mundo indo. Nem sempre aquilo que é o mais lógico é o melhor a se fazer. Você se lembra da história de Jonas? Jonas desobedece o Senhor, entra no barco, começa aquela tempestade, e o pessoal tentando aliviar o barco, fizeram o procedimento normal. Começaram a jogar a carga para fora, procedimento padrão, mas não era isso que precisava ser feito. Por isso eu quero desafiar você a não mudar a direção da vela, mas manter-se na direção que o Senhor tem ordenado você navegar. Quando eu olho para esse texto, há outra coisa que muito me chama a atenção. Eles vão navegando e diz-nos a palavra de Deus, a partir do verso 25, que alta madrugada, Jesus dirige-se a eles andando sobre o mar. E aí eu quero abrir parênteses para dizer que existem algumas experiências da Bíblia que eu não tenho nenhuma vontade de viver. Tem uns negócios na Bíblia que são bonitos na Bíblia, mas na real não é bonito. Por exemplo, ressurreição. Já parou para pensar o pânico que deve dar? Você no meio de um culto, um corpo sendo velado, daqui a pouco a pessoa levanta. Eu não fico, irmãos. Tenho coragem para isso não, eu não tenho condição, eu não tenho estrutura, não tenho estrutura. A pessoa levanta e fala: pastor, meu irmão, quando olhar eu estou do outro lado, eu nunca mais volto nessa igreja. Então tem uns negócios que são bonitos na Bíblia. No meio da madrugada, eles veem um homem andando sobre o mar e eles pensam ser um fantasma. Havia uma superstição naqueles dias que rezava que em tempos de tempestade, se você visse um ser andando sobre as águas, aquilo era um sinal do fim. E eles olharam para aquele ser andando sobre as águas, ficaram com medo. Começaram a gritar: é um fantasma. Começaram a acreditar que tudo tinha acabado. Mas na verdade, o que o Senhor Jesus queria ensinar para eles é que aquilo que todos nós achamos que é o fim,
na presença de Jesus e com a presença de Jesus pode ser apenas o começo. Jesus, ele consegue colocar uma nova legenda em tudo. Jesus, ele consegue colocar um novo significado em todas as experiências da vida. Ele consegue ressignificar tudo. Eles tinham certeza que era o fim, eles tinham certeza que tudo estava acabado, mas na verdade era simplesmente o começo. Aquilo que eles achavam que era morte, na verdade era sinal de vida. Aquilo que eles tinham certeza que era o fim, na verdade era o começo. Aquilo que eles achavam que era aniquilação, na verdade era experiência de salvação. E quantas vezes não é assim que Deus age na minha vida e na sua vida? Não foi assim lá nas bodas de Caná? E aí eu começo a acreditar que algumas coisas precisam se encerrar na minha vida para que novas coisas da parte de Deus possam vir. Lá nas bodas de Caná acaba o vinho bom, para que então pudesse vir o vinho melhor. Deus, ele é surpreendente. Surpreendente. Eu pregava alguns anos atrás na Igreja Batista de Mares, lá em Salvador, na Bahia. Quando eu estava indo lá para Mares, o nosso carro deu um problema na estrada. Preguei na primeira noite, falei com o pastor Isaías: Isaías, eu preciso resolver o problema do meu carro. Ele falou: aqui do lado da igreja tem uma oficina, e tem uma pessoa que vai lhe atender. Quando você chegar, você vai ver, é um servo do Senhor, um cara vibrante, e ele vai resolver o seu problema. No outro dia de manhã, peguei o carro, fui na oficina. E quando eu entrei na oficina, veio um cidadão lá, vi um cidadão lá dentro sorrindo. Tem gente que é muito feliz, né? Aqueles crentes bem felizes. E eu falei assim: olha, o pastor Isaías pediu que eu viesse aqui, porque meu carro está quebrado. E ele disse que você vai resolver o meu problema. Ele disse: glória a Deus, aleluia. Ser recebido com essa alegria pelo mecânico não é um bom sinal. Até porque você não sabe pelo que o cara estava orando. Vai que ele tinha uma conta alta para pagar. E olhou para mim e falou assim: está aí a resposta do meu problema. Está aí o Jeová Jiré, o Deus da provisão. E ele foi, se aproximou e começou a olhar o carro. E mexeu para lá, mexeu para cá. E consertou o carro. E no final ele falou: pastor, Deus é muito bom. E eu falei: não, Deus é muito bom. E eu querendo saber do orçamento, né? Porque a angústia do pobre é o orçamento. Que Deus é bom, eu já sei. Agora me fala quanto ficou esse negócio aí. E ele contou uma experiência que ele tinha vivido, um carro que ele possuía. E ele disse: pastor, tem carro 4 portas, tem carro 2 portas. Eu tinha um carro 1 porta, só 1 porta abria. Entrava toda a família, eu, a mulher, por 1 porta só. Dia de domingo ia todo mundo para a igreja. E no Brasil, carro de crente, dia de domingo, anda daquele jeito, não é verdade? E ele disse: era o carro que eu andava para todo canto. E um dia eu parei o carro aqui na porta da oficina. Estava trabalhando lá dentro, ouvi um barulho de uma freada. Daqui a pouco uma colisão forte. E quando eu cheguei aqui na frente, um caminhão havia tombado sobre o meu carro. Eu fiquei desesperado, porque o ser humano é engraçado. O ser humano diz que não tem nada. Eu não tenho nada. Você tem o quê? Eu não tenho nada. Aí vem a enchente, ele fala: eu perdi tudo. O ser humano é de uma criatividade acima do normal. Ele falou: meu carro, como é que pode? Ele, naquele desespero, dá uma meia hora, chega o dono do caminhão. O dono do caminhão chega, desce de um carro muito simpático, muito elegante o carro, e fala assim: alguém se machucou? Não, ninguém se machucou. Teve alguma perda? E aí alguém disse: tem o carro do mecânico aí, que seu caminhão caiu em cima. E ele disse: olha, eu não quero briga na justiça, eu não quero, o senhor não precisa acionar o seguro. Eu vou lhe dar um carro novo. Só me diga como era o seu carro para eu comprar um igualzinho. Ele falou: meu carro é um carro branco. Ele falou: não sei, eu tô meio nervoso, estão me faltando as palavras.
Eu não sei nem explicar como era o meu carro. Ele falou, por favor, me diga. E ele, eu não estou sabendo, está me faltando. Aí ele falou a marca do carro, era um carro tal. Ele falou, não se preocupe. Amanhã o senhor vai no meu escritório. Eu vou lhe dar o valor para o senhor comprar um carro semelhante ao seu. Só que agora 0. Aí ele falou, tá bom, eu aceito. Não era o meu carro, mas não vou ficar triste, não. Ele falou, pastor, eu não sabia que aquele caminhão que caiu sobre o meu carro velho seria o sinal que Deus iria usar para trazer tanta coisa nova para a minha vida. Aqueles discípulos, eles achavam que estava tudo acabado, e eu fico pensando, irmãos, quantas situações na minha vida, na sua vida, que Deus nessa noite quer ressignificar. Quantas situações talvez na minha família, na sua vida, na sua família, que Deus hoje quer dizer para você assim, você está entendendo tudo errado. Eu não estou aqui para destruir, mas eu estou aqui para reconstruir. Mas a história continua. Jesus se apresenta, manda que eles tenham coragem. E há uma atitude de Pedro que com ela eu quero concluir, que muito me chama a atenção. No meio daquele tempo, no meio daquela dificuldade, Pedro teve alguns desafios. Juntamente com seus colegas discípulos, o desafio de ver, de ouvir e de obedecer à voz do Senhor, mesmo no meio da tempestade. O Senhor diz, vocês não precisam se preocupar, porque sou eu. E aí Pedro tem uma atitude diferente, porque ele diz assim, se é o Senhor, manda eu ir aí. Geralmente quando a gente está com medo, a gente fala assim, vem aqui. Você lembra quando você era criança, que você tinha aqueles pesadelos terríveis? Você estava no quarto, ao lado do quarto dos seus pais, e aquele corredor de poucos metros parecia uma highway, parecia que seu pai e sua mãe estavam do outro lado do mundo, e você acordava desesperado e falava assim, pai, mãe, vem aqui. O normal seria Pedro dizer assim, se é o Senhor, vem aqui. Mas Pedro diz assim, se é o Senhor, manda eu ir aí. Pedro, ele saiu do seu lugar, do seu único lugar seguro, da sua zona de conforto, de tudo aquilo que ele possuía, para revelar para nós que nas tempestades da vida, o lugar mais seguro para se estar, não é dentro do nosso barco, mas é perto do Senhor. Senhor, se o vento está soprando o contrário, se as coisas estão fora do meu controle, se algumas coisas têm ocorrido na minha vida de uma forma que tem virado tudo de ponta cabeça, eu quero que esse tempo seja um tempo, não aonde simplesmente o Senhor vem aqui, mas aonde eu possa ir até aí. Eu quero entender que o lugar mais seguro para eu estar é perto do Senhor. Tem umas histórias da Bíblia que me fascinam. Na verdade, quase todas. Se você não lê a Bíblia, eu vou recomendar você, leia a Bíblia, você está perdendo o melhor. Hoje tem tanta coisa, aplicativo, tem até aplicativo em áudio. Essa semana eu passei até um sufoco lá na casa do pastor Kleber e da Sandra, que eu precisava colocar, cheguei de viagem, estava meio cansado e falei, eu vou ler a palavra. Eu não queria ler, eu falei, eu vou, hoje é 1 João que eu tenho que ler, vou botar aqui no áudio do aplicativo. Aí botei no áudio, deitei na cama, fiquei olhando para o teto, aí começou, 1 João, capítulo 1,
aquilo que os nossos olhos viram. Aí começou a falar, e daqui a pouco a voz foi ficando distante. Eu sei que quando eu abri os olhos, o cara estava dizendo, 3 João, verso 1. Mas, meu Deus, eu dormi o livro de João todinho. Então, a Bíblia tem histórias que são fantásticas e que têm o poder de alimentar a sua fé. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sempre que você estiver conectado com a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem para falar a você, o seu coração e a sua fé vão ser alimentados. E há uma história da Bíblia que muito me chama a atenção, que é a história de Ana, a mãe de Samuel. Ana morava numa casa um pouco complicada, casada com Eucana. Ana não tinha filho e Penina, a rival, tinha. E diz a Bíblia que todos os anos, quando eles iam ao templo para adorar ou iam para consagrar, Penina ia perturbando Ana. Penina era uma perturbação na vida de Ana. Um dia Ana, não aguentando mais a sua dor, a vergonha, a rivalidade, ela sai da sua casa, vai para o templo e derrama a sua alma diante do Senhor. Ana, ela ensina para a gente que aquela história que muita gente fala assim, eu estou tão mal que eu não estou nem para orar hoje, é papo furado, vai piorar. Vai piorar e vai piorar com força. Eu não sou profeta do caos, não. Mas gruda nos pés do Senhor. Ana vai lá e derrama a sua alma diante do Senhor. E quanta coisa acontece na vida daquela mulher a partir daquele momento. Aquela mulher, ela ensina para a gente que o melhor lugar para a gente viver os maus dias, os tempos de dificuldade, as lutas da vida, não é dentro de casa murmurando, lamentando, ou respondendo a Penina, rivalizando com Penina, mas é lá, aos pés do Senhor. Se é o Senhor, manda eu ir aí. E sempre que a gente faz esse tipo de proposta para o Senhor que não despreza um coração quebrantado e contrito, Ele diz assim, vem. E a gente começa a caminhar na direção dele, e mesmo que em algum momento a gente tropece e caia, a gente pode ter a certeza que Ele está ligado na gente e prestes a estender a sua poderosa mão para nos trazer à tona, para respirar. Quero orar com você. Vamos falar com Deus. Vamos conversar com o Senhor. Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não tenha tido um encontro com Jesus. E eu quero repetir o que disse alguns instantes atrás. Jesus pode e quer dar um novo significado a todas as situações da sua vida. Jesus pode fazer novas todas as coisas. Basta que você nessa noite clame pelo Senhor. Basta que você nessa noite abra o seu coração e o convide a entrar, o receba como Senhor e Salvador, deixe Ele se aproximar do barco da sua vida. Por isso eu gostaria de saber se há alguém entre nós aqui nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador. Alguém aqui nessa noite que queira dizer assim, pastor, eu preciso de Jesus e hoje eu entrego a minha vida a Ele, faço de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Eu preciso de Jesus, pastor. Se você está aqui conosco nesta noite, entrega a sua vida a Jesus, aonde você estiver. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe a senhora, pode abaixar a mão. Há mais alguém? Deus abençoe você, pode abaixar a sua mão. Há mais alguém que hoje quer dizer assim, pastor, eu preciso de Jesus. Deus abençoe você aqui na frente, amém. Há mais alguém que hoje quer dizer assim, pastor, eu preciso de Jesus. Eu preciso da salvação que Jesus pode dar. Eu quero estar grudado nele. Quero estar com ele. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, afastado da igreja de Cristo. Tem uma conversa aí que o povo anda falando,
Que não, para eu ter um relacionamento com Deus, eu não preciso da igreja. Isso é papo furado, tá? Isso é uma meia verdade. Você pode ter uma vida com Deus sem a igreja, mas não é tão verdade assim não, porque a vida cristã, ela tem uma dimensão comunitária na sua vida. Então não tem negócio de eu sou crente lá na minha casa. Um cidadão falou comigo assim: não, pastor, eu posso olhar para uma cachoeira e orar lá diante da cachoeira? Eu falei: pode. Você pode orar diante da cachoeira, do mar, do rio. Agora, quando você tiver com problema, pede para a cachoeira te visitar, aconselhar você. Quando seu casamento estiver mal, fala lá com a praia, oceano, abençoa meu casamento. Você vai ver, não rola, meu filho, que tem uma dimensão comunitária. Você precisa voltar, você precisa estar no corpo. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor e hoje você precisa voltar para Jesus. Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Levante a sua mão, quero orar por você. Pode levantar a sua mão. Deus abençoe você aí na galeria. Louvado seja o nome de Jesus. Há mais alguém? Quero voltar hoje para Jesus, pastor. Quero voltar hoje para o Pai. Quero voltar hoje. Deus abençoe você. Levante a sua mão, quero orar por você. Eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso voltar para Deus. Eu não sei nem como é que vai ser esse negócio, mas Senhor, eu quero estar aí perto do Senhor. Deixa o resto com Deus. Dê um passo na direção dele, que Ele vai cuidar do resto. Quer voltar para o Senhor? Levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Eu vou fazer um pedido. Você que levantou a sua mão, eu vou pedir que você olhe aqui para mim. Nós vamos todos ficar em pé nesse momento, por gentileza. Você que levantou a sua mão, eu vou pedir a você, por gentileza, que você saia do seu lugar e venha aqui para nós orarmos por você. Você pode fazer isso? Vem aqui para nós orarmos por você. Pode vir. Pede licença aí para a pessoa que está do seu lado. Vem até aqui. Isso, pode vir em nome de Jesus. Vem até aqui, por favor, para nós orarmos pela sua vida. Deus abençoe a vida de Mara. Toma essa vida preciosa em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vem aqui, querido, por favor. Qual o seu nome? Abençoa, Deus, a vida de Alessandro. Toma essa vida preciosa em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vem até aqui. Você que levantou a sua mão aqui embaixo, pode vir em nome de Jesus. Aqui embaixo na galeria, pode vir em nome de Jesus. Qual o seu nome? Lennon. Deus abençoe a vida de Lennon em nome de Jesus. Amém. Venha, você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Mesmo, pastor, não levantei minha mão, mas eu preciso de Jesus. Vem, a gente quer orar por você. Deus abençoe a Suzana em nome de Jesus. Amém. Venha, se você levantou a sua mão, pastor, não levantei minha mão, mas eu preciso de Jesus. Sai do seu lugar, pode vir em nome de Jesus. Venha. Pastor, eu estava afastado, eu quero retornar para Jesus. Venha, queremos orar por você. Sai do seu lugar, venha, em nome de Jesus. Está afastado, quer voltar para a igreja de Cristo? Venha. Precisa ter um encontro com Jesus? Venha. Não perca essa oportunidade. Venha, em nome de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém que nessa noite entende que precisa de Jesus e quer dizer assim: pastor, eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Sai do seu lugar, venha. Santo Deus, obrigado, porque essa noite é noite de festa no céu, mas é também uma noite de uma festa enorme no coração da gente, por estas pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor
não despreza o coração quebrantado e contrito. A tua palavra nos ensina que aquele que vai ao Senhor, o Senhor de maneira alguma o desampara, o lança fora. Ó Deus, sela estas vidas com o teu Santo Espírito e ajude-as, Pai Santo, a crescerem e a serem instrumentos luzeiros neste mundo, a manifestarem a tua graça, a tua virtude. Deus, abençoe as suas famílias. Te peço, ó Deus, para a glória do teu nome, vai na casa de cada um, vai no trabalho de cada um e faz, ó Deus, algo que só o Senhor pode fazer. É o que te pedimos, para a glória do nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.